Hoje se é celebrado o Dia de Tiradentes, personagem de nossa história que ficou conhecido por ter sido enforcado pela sua participação na conspiração que foi planejada contra a coroa portuguesa, a Inconfidência Mineira. O feriado a Tiradentes foi parte da iniciativa dos defensores da República na década de 1890 de estabelecer Tiradentes como um herói nacional e grande defensor da República. Hoje, dia 21 de abril, chamar o dia, popularmente o dia de Tiradentes, da Inconfidência Mineira. Vamos falar um pouco dessa história até chegar nesse movimento tão importante que foi a Inconfidência Mineira. Olá, Roberto, olá a todos, muito obrigado pelo convite. É importante esse movimento, importante falar desse movimento, até porque foi um movimento separatista e elitista e republicano. É interessante a gente estar conversando sobre isso. Desde já agradeço o convite a você. Bom, para chegar até a Inconfidência Mineira, teve uma história, né? Sem dúvida, teve uma história. Para chegar à Inconfidência Mineira é preciso conhecer o ciclo do ouro. É evidente que levaríamos aqui um tempão para falarmos detalhadamente do ciclo do ouro, mas televisão a coisa tem que ser rápida, né, Roberto? Então nós vamos tentar detalhar isso aí. Bom, é necessário destacar que a princípio a economia do Brasil girava em torno do açúcar, né, da cana-do-açúcar, mas houve um declínio da produção do açúcar aqui no Brasil e foi necessário então buscar outras fontes de riqueza para o país. Aí que entra a procura do objeto tão precioso ou algo parecido. Foi no final do século XVII, né, a história intitula como Borba Gato, o grande descobridor aí do ouro aqui em Minas Gerais, mas é evidente que havia outros bandeirantes também, né, nessa empreitada que conseguiu encontrar ouro aí, mas não tem registro na história. Mas a história, então, registra o final do século XVII como o momento em que foi encontrado ouro aqui no Brasil. Bom, em Minas Gerais, né, de uma forma específica. Também em Goiás, é claro. Mas, enfim, o certo é que, a partir daí, acontece a corrida do ouro, né? As pessoas então vindo para Minas Gerais conseguir levantar aí ouro e mais ouro e mais ouro, e acontece um fato até assim cômico, onde as pessoas tinham muito ouro, os bolsos estavam abarrotados de ouros, no entanto, as pessoas passavam fome nesse período, Roberto. E é bom destacar também, é interessante destacar também, que posterior a essa descoberta, a coroa portuguesa, lógico, não poderia deixar de fazer, começa então a cobrar os impostos sobre esse ouro que estava sendo retirado daqui. Aí, um grande detalhe dessa história, como a coroa cobrava os impostos, era 20% de tudo aquilo que o minerador retirava, os mineradores começaram então a sonegar os impostos. Então a história da sonegação aqui no Brasil é antiga, né? É bom destacar isso. Então, os mineradores sonegando esses impostos, a coroa começa também a organizar situações ou incrementar, né, situações em que pudesse estar cobrando esses impostos. Intitula, então, a chamada a cobrança do quinto, que corresponde à quinta parte de tudo aquilo que o minerador retirava do ouro aqui em Minas Gerais. Correspondia a 20% de tudo. Os mineradores, obviamente, não gostaram dessa ideia e passaram a continuar sonegando. Cria-se, então, para continuar arrecadando esses impostos, a Casa de Fundição, onde o ouro agora, a partir da criação da Casa de Fundição, o ouro não podia circular mais em pepitas, porque o ouro aqui é de aluvião, né? Ou em pequenos potes, enfim. O ouro tinha que ser transportado em barra, ele tinha que ser quintado, registrado. Era uma forma que a coroa achou para evitar a sonegação. Partindo daí, os mineradores ficaram mais revoltosos, né? Mais revolta porque a coroa colocava um sistema em que procurava conseguir aí arrecadar cada vez mais. Não demorou e a coroa então institui mais um ato. Foi a chamada derrama, ou seja,
o minerador que ficasse devendo a coroa chegava ao ponto de cobrar a chamada derrama, ou seja, ia no dia da derrama, a coroa levava tudo aquilo que o minerador possuía. Escravos, carroça, bateia, enfim, tudo equipamento que ele tinha era levado. A partir daí, em virtude da derrama, esses mineradores, então, estão revoltados contra o Estado, em virtude da derrama, estão revoltados contra a coroa, e eles querem, então, transformar isso aqui em uma república. Bom, o plano era o seguinte: no dia que a derrama fosse cobrada, né, fosse colocada em prática, haveria uma revolta armada. E aí, a história conta, né, que houve um delator, né, desse plano, né, e a partir daí, todos os inconfidentes, né, inconfidentes, porque são os infiéis, né, porque inconfidência significa infidelidade. Então, os inconfidentes foram aqueles que foram infiéis à coroa. Os inconfidentes, então, foram presos, né, vários tiveram como sentença a pena de morte, o enforcamento, mas nós sabemos muito bem o que aconteceu, né, somente Tiradentes, né, foi enforcado. Até porque aí uma questão crítica da história, né, historiadores críticos hoje, como Francisco de Assis, mostra muito bem isso. Segundo ele, Tiradentes, ele é o único enforcado em virtude da classe social de Tiradentes. Não era pobre, mas era o mais pobre, né? E daí sobrou, digamos, para aquele que era o mais pobre de todos eles e com menor prestígio social na época. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se tornou um mártir, né? Tornou-se um mártir, né? E logo com a proclamação da República, ele se torna um mártir. Aí tem uma questão da história crítica que entra também, né? E até uma reflexão sobre essa história desse mártir, uma reflexão sobre a ideia, né, dessa postura enquanto imagem ideológica do próprio Tiradentes. Nós vamos ter um Tiradentes, então, que parece mais com Cristo, né, barbudo, cabeludo, mais parecido com Jesus Cristo, onde a gente tem aí, 3 anos depois da morte dele, é feito um retrato, né, é claro que uma pintura, tá, um autorretrato, feito aí, uma pintura feita de Tiradentes, mostrando que não era aquele Tiradentes que a gente conhece mais próximo à ideia de Jesus Cristo, mas era um militar, né, de baixa patente, que tinha aí sem barba, com cabelos curtos, enfim, com os traços realmente de um militar. E se tornou agora um feriado nacional, né? Se tornou um feriado nacional, né? Um dia que as pessoas prezam aí para celebrar várias situações e, como falar de um ícone, né, nacional, há aqueles que trazem isso para uma história crítica, dizendo que havia um pensamento em relação a Tiradentes, que ele não chega a pensar na abolição, ele não pensou na abolição, mas teremos defensores também do próprio Tiradentes que vai dizer que o ato de Tiradentes foi bastante importante, foi um movimento separatista, um movimento mesmo que elitista, mas republicano. Então nós vamos encontrar aí, Roberto, 2 situações. Uma situação que é crítica a Tiradentes, porque ele quis, né, um país republicano, mas não sem os escravos, ele queria um país republicano e escravista, né? Tá aí a questão crítica, mas você encontra também pessoas que vão defender a história e a vida de Tiradentes aí, dizendo que não, vamos bater palmas sim, porque foi interessante contestar esse 20% que a coroa queria cobrar, enfim. Então tem os 2 lados da moeda que a gente precisa de destacar aí em relação à história desse grande patrono que é Tiradentes.